Rodrigo Gambale, tem a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nobres deputados que estão nessa primeira sessão virtual extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também a todos que nos assistem, nos acompanham pela TV Alesp, pela internet, pelo YouTube, enfim. No momento desse, como estamos passando, dessa crise, dessa pandemia do Covid-19, eu mesmo já fiz mais de 20 indicações ao governo do Estado e gostaria de sugerir algumas opiniões e principalmente um aspecto relacionado a essas indicações que são feitas no Diário Oficial. Bom, primeiramente, a dificuldade que nós estamos tendo em São Paulo com o tempo de retorno dos testes, que estão demorando aí aproximadamente 15 dias. Isso está fazendo que nós não tenhamos o número preciso da quantidade de infectados que estão nos hospitais. Acompanhei hoje alguns números pela própria coletiva de imprensa do governo do estado, são 12 mil pessoas aproximadamente aguardando o retorno desses testes, onde desses 12 mil, 500 são casos graves e desses casos graves, provavelmente são 500 com uma probabilidade muito maior de estarem infectados. Então, o teste é o que há de mais importante no combate a essa pandemia. Como a China mesmo adotou essa metodologia e medindo a temperatura das pessoas em carro, nos trânsitos, na rua, isso foi algo muito eficiente que funcionou por lá para causar o achatamento da curva de contágio da população. Agora, o que nós precisamos realmente, e pedir isso ao governo do estado, que nós consigamos algum método de fazer, é com que os hospitais, os postos de saúde não fiquem sem EPIs. Eu sei que isso é uma falta no mundo. As indústrias, as empresas não estão conseguindo produzir e entregar de acordo com a demanda necessitada mundial. Mas politicamente, o discurso das pessoas hoje, até na internet, é muito caloroso nesse sentido. Então, muitas pessoas utilizam isso de forma política que não deveriam ser usadas. Eu já até denunciei alguns casos aqui na minha região do Alto Tietê e pelo estado, mas, infelizmente, alguns se utilizam de fake news e outros confirmam que verdadeiramente faltam esses EPIs nos hospitais. São bons os hospitais de campanha que atenderão exclusivamente aqueles infectados pelo Covid-19? Sim, mas, por exemplo, o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, ele já tem toda a estrutura de gás encanado. Ele tem um quarto andar que há 13 anos foi inaugurado o hospital e nunca foi utilizado. Nesse quarto andar, já com gás encanado, seria muito mais simples instalar por volta aí de 30 a 50 leitos de UTI e já utilizando esse gás que o hospital possui. Isso facilitaria muito a vida. Então, eu acredito muito que o governo, além de estar fazendo esses hospitais de campanha, ele precisa investir em hospitais dele mesmo, principalmente os cardeais, que estão com espaços vagos, espaços vazios. Nós temos uma ala inteira pediátrica aqui de um andar inteiro que a gente tem lutado muito para sua abertura, está concluindo as reformas, mas que está lá parado. Um outro andar, o segundo andar, que é a psiquiatria, um andar inteiro também que por problemas de vazamento, de infiltrações, que isso já se vem há 6 anos atrás, também está inteiramente parado. O Hospital de Ferraz de Vasconcelos hoje, que é o regional, um hospital com 9 andares, ele poderia disponibilizar aí no mínimo 4 andares completos para atender essas pessoas que estão sendo mais necessitadas e agravadas os seus casos pelo contágio do Covid-19. Isso passariam tranquilamente de 100 leitos de UTI, 150 leitos de UTI em Ferraz de Vasconcelos. Então, eu quero fazer esse apelo ao governador, eu quero fazer esse apelo ao governo. São levantamentos de dados que eu já fiz, eu já tenho em mãos até de equipamentos, o que seria necessário, mais de RH, mas que esses hospitais que já existem do governo sejam utilizados para o combate ao coronavírus. Eu sei que o governador encaminhou, de acordo com a quantidade populacional dos municípios,
um valor de repasse para a área da saúde. Mas, por exemplo, esses hospitais que são do Estado não estão sendo contemplados. Esse recurso está indo para onde? Para os postos de saúde. E quando a população ela está doente, o que ela está acostumada a fazer? Ir diretamente no hospital. Ela não vai em posto de saúde. Porque em posto de saúde, a gente já sabe que um exame para sair demora 2, 3, 5, 10 meses, 1 ano. Então, ela prefere perder 8, 9, 10 horas no hospital e sair com o seu exame pronto do que ficar aguardando alguns meses na sua casa até esse exame ficar pronto. Então, isso já condicionou a população a 80% dela se dirigir aos hospitais, neles, muitas das vezes, do Estado ou federal, para resolver o seu problema. Então, acredito hoje que a maior demanda da população se direciona ao hospital e não aos postos de saúde. Falar também aqui sobre os caminhoneiros. Eu tenho visto diversas reclamações de caminhoneiros, que eles não estão conseguindo se alimentar nas estradas. Então, isso é algo que o governo precisa sempre deixar muito claro. Primeiro, para os que ainda estão com medo de sair para as estradas, saber que tem os locais de alimentação disponível, que ele terá sua alimentação, e principalmente para dar uma maior tranquilidade para as famílias desses profissionais. E eu peço que o governo faça uma divulgação ainda maior nesse sentido e principalmente nesses grupos. Quanto aos pedágios, o problema não é só minimizar a situação da cobrança do pedágio, mas sim minimizar o contágio, porque da mesma forma que as situações estão sendo adaptadas ao dia a dia, ao cotidiano, e estamos vendo que o vírus ele fica até armazenado na roupa, no dinheiro, então, o dinheiro é algo que mais passa de mão em mão. Então, quando você pratica a cobrança do pedágio, provavelmente aquela nota, ela recebeu diversas gotículas com contaminação e contamina até outras notas do bolo do pedágio. Então, não falando só do caminhoneiro, mas falando em questão de saúde pública, encerrar a cobrança de pedágio, tanto por dinheiro, quanto de qualquer outra forma, não só pelos caminhoneiros, mas da população e das pessoas que trabalham no pedágio. A quantidade de contágio que se passaria por essas notas é muito, muito, muito grande. Queria falar também sobre as contas de água, energia e gás. Eu sei que o governo fez uma conversa com as companhias, não foi via decreto, e que até 31 de maio serão suspensos os cortes. Mas tudo bem, ok, suspensão dos cortes até 31 de maio. E após isso, como a população vai pagar por essas contas? Ela vai precisar pagar, a partir de 1º de junho, essas contas à vista? Ela vai precisar pagar essas contas com juros, com mora, com multa? Então, isso é algo que nós precisamos também debater e dar uma tranquilidade para a população. Poxa, isso vemos depois. Ok, só que principalmente nós como autoridades, como deputados, representantes da população, acabamos recebendo muitos comentários em redes sociais, em WhatsApp, em ligações, e isso é algo importante para que a gente consiga levar até a população uma resposta mais precisa. Como a própria diluição desses valores nos próximos 12 meses, 6 meses, 4 meses, e pedir para aquelas pessoas que têm condições de pagar, que paguem em dia suas contas. Até porque 47% de toda a arrecadação da empresa, da companhia de energia, advém das residências. Se essas pessoas que têm condições deixarem de pagar, haverá um colapso. Daqui a pouquinho não teremos mais fornecimento. Por que eu falei da situação dos caminhoneiros? Porque, por exemplo, eu sou da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Estou aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Aqui, a Comgás não tem, outra companhia, não tem gás encanado. Então, o sistema de gás aqui é pelo botijão, né? O GLP, aquele botijão de 13 quilos. E está faltando consecutivamente o gás na cidade. Quando chega, já faz aquela fila enorme. Então, não estamos tendo desabastecimento? Ainda não, mas que foi reduzido, foi reduzido. Governador, precisamos ter situações de facilidade para o transporte, para esses caminhoneiros, para essas empresas, para que o desabastecimento não ocorra. E é nisso que nós temos trabalhado, utilizado o nosso mandato e lutado, né? Porque hoje a nossa prioridade não é só a economia. Nossa
prioridade passou a ser a sobrevivência e a alimentação. Então, hoje, a prioridade do mundo... Para concluir, deputado Rodrigo. Sobreviver. Muito obrigado pelo espaço, presidente.